Irmãos, eu queria compartilhar com vocês rapidamente um texto e que tem a ver com a nossa vida, né? Com essa família que Deus vai formando. E Deus forma uma família e joga dentro de uma sociedade em que a família não é uma prioridade. Então Deus tem um projeto de formar uma família, de formar um grupo que se ama, que se cuida, como o pastor estava falando aqui, que vem para um local para se abraçar, que vem num local para caminhar junto, para abençoar um ao outro, para se preocupar um com o outro e cuidarmos uns dos outros. Isso que é um dos objetivos da família, é esse: proteção, cuidado e ajudar a pessoa a crescer. Então, assim, quando o Evangelho entra, ele entra para formar isso, e de uma forma muito contundente, porque a gente conversa com os nossos amigos, conversando com o Amorim um tempo atrás, a gente batendo papo, ele contando a história dele, que se Deus não entrasse na vida dele, aonde ele nasceu, a família que ele estava sendo criado, o entorno dele, com certeza o conduziria para uma outra trajetória. Mas aí Deus o salvou e colocou dentro de uma família, dentro de uma igreja, em que o pastor abraçou e foi o mentor dele, abençoou a vida dele. Hoje ele é uma pessoa, tem uma família, tem tudo que ele possui, fruto dessa convocação, dessa entrada nessa formação de uma família, que é a família de Deus. Só que é sempre um desafio, né? É você ser formado e aquilo que você vem para fazer, que você vem para se comportar dentro de um ambiente à nossa volta que está totalmente contra isso. Cada dia que passa, a individualidade é muito mais pregada. Não, cuida da tua vida, faz o teu, não se preocupa com os outros, faz o que você tem que fazer, vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai juntar dinheiro, vai investir, né? Você abre o Instagram, como investir o seu dinheiro, como ganhar mais dinheiro, como é tudo assim, né? E você tem que cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. Então, o tempo todo empurrando para o outro lado. Então, quando você olha para a sociedade à nossa volta, você vê o caos. Só que nós estamos no meio do caos. E nunca foi diferente disso. E aí o nosso desafio é não nos contaminarmos com essa maldade. Então, para nós que somos filhos de Deus, um dos grandes desafios para nós todos os dias é acordar, agradecer a Deus pela vida, pelo sol que brilha mais um dia, pela misericórdia que se renova mais uma manhã, e a gente acordar e sair para a rua para trabalhar, para encontrar, para compartilhar, sabendo que nós estamos num mundo hostil, mas nós somos diferentes. Essa diferença é o que importa. Essa diferença é o que vai nos continuar fazendo caminhar, tentando não nos contaminar com as coisas deste mundo. E aí, como atleta de Cristo, na época, por exemplo, eu tive que aprender rapidamente isso, como não me contaminar num meio contaminado. Muitas aventuras, mas eu tive que escolher não me contaminar. E aí, quando eu lembro, eu separei um texto de Filipenses, que é Filipenses capítulo 2, que é um texto que eu gosto muito também. Eu já li essa carta várias vezes, eu acho muito bonita a carta de Filipenses, porque Paulo, que é um apóstolo de Cristo, um homem de Deus, poderoso, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, também estava numa sociedade conturbada, não é? Estava brabo o negócio lá, estava ruim. E nos dias de hoje, às vezes eu como pastor, como alguém que está sempre encontrando com jovens, com adolescentes, eu uso o futebol para as minhas estratégias ministeriais, então eu não consigo sossegar, né? Tem um futebol segunda-feira, e eu estava quietinho em casa, assim, à noite descansava, e aí arrumaram um futebol quinta-feira, lá perto de onde a gente mora, perto de Betânia. Que dilema, irmãos, não é fácil não, que ministério. Primeiro começa que o campo é muito ruim,
O campo, o Sidney, foi um tempo atrás lá, um colega nosso que joga segunda-feira, que o campo é gramado, e ele foi lá olhar. Quando ele acabou o jogo, ele viu a gente jogando, eu saí, fiquei perto dele e falei, rapaz, como é que tu consegue jogar aqui? O campo é muito ruim, muito esburacado, areia, é o famoso sangue-areia que a gente fala, né? Se cair, é sangue-areia. Então, assim, coisas difíceis, mas Deus vai nos empurrando para essas coisas. Chegou lá, a gente tem que conviver com esse confronto. Então, estando com os jovens, com os adolescentes, tu vai vendo como tem sido um ambiente hostil. Eles chegam quebrados. Tem um que tem 27 anos. A gente jogou bola. Quando acabou o futebol, a gente encosta para aquela resenha. E ele começou a compartilhar. 27 anos, já tem um filho, já se separou, já está pagando pensão, já está desempregado e tem que pagar pensão. A mulher não quer que ele encontre o filho. A crise já está instaurada. Já, com 27 anos, o pau já está quebrando. Aí eu olhava para ele e falei, rapaz, tão cedo. Então a gente, quando anda aí fora, a gente vai vendo que realmente estamos no meio do caos. E para a gente não se contaminar, para a gente não se deixar levar para essa situação e pensar que o mundo é todo mal e que nós estamos perdidos também, a gente precisa primeiro ter uma conversão. Essa é uma palavra que eu ouço muito pouco nos últimos anos. A gente chama as pessoas para virem para a nossa igreja, chama as pessoas para virem para o nosso convívio, e eu tenho visto pessoas que estão vindo para o convívio, mas não passaram pelo processo, não se converteram. Essa é a visão que nós temos algumas vezes, embora eu não possa julgá-los, e a vida continua, e ele vai continuar conosco, vai continuar jogando, vai continuar participando, vai continuar ouvindo, vai continuar sendo abençoado, não tem problema nenhum. Só que algumas pessoas, alguns amigos, eu vejo que eles estão passando por um momento tão difícil, e como eles não realmente passaram por essa conversão, não mudaram o seu interior, e o Espírito Santo de Deus não habita neles, vai ser muito difícil. Porque o caos continua, e vai continuar, e vai ser cada vez pior até o último dia. Não vai melhorar. Então, sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus, que nos capacita para enfrentar isso, é muito mais grave, é muito mais difícil enfrentar essa luta do dia a dia. E quando eu olho para Paulo, eu fico impressionado, porque a carta de Filipenses, quando você lê do começo ao fim, você percebe assim, um apóstolo, um homem de Deus, poderoso, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele está preso. A espiritualidade, o poder de Deus, a unção de Deus não o isentou da prisão, não o blindou, como a gente ouve falar aí, não, que Deus vai blindar você, que Deus vai, é tudo vitória, você vai ser próspero, você vai dar certo, você vai... Não, irmão, pode dar tudo errado, infelizmente. Quem é da família de Deus sabe, morre, fica doente, né? Se machuca jogando bola, acontece de tudo. Briga, né? Essa semana a gente teve dois pastores, deu aquela ameaçada, muito engraçado, porque o pessoal fica assustado. Eu falei, não me assusto, porque esse é o momento que mostra realmente que a gente precisa de Deus. Eu não estou isento, não é porque eu sou pastor que eu vou ser irretocável, não é porque eu sou pastor que eu não vou perder a cabeça no futebol e me exaltar. E eu gosto muito do futebol por isso. Futebol não esconde ninguém. Pelo contrário, revela todo mundo, é bom demais, irmão. Nosso futebol segunda-feira é uma benção. Que ele revela, Deus manda uns caras para testar a gente lá, toda segunda-feira. Só vai fera, meu irmão. Chega aquele que te tira do sério, para saber se o Espírito Santo ainda habita em você. É literal.
E eu gosto do reino de Deus assim. Eu não gosto desse reino de Deus fictício. Eu não gosto desse reino de Deus que é só, aquele clima de adoração constante. Não dá. Jesus subiu ao monte, os caras subiram com ele. O que aconteceu lá em cima? Vamos fazer uma tenda? Vamos ficar aqui em cima? Pô, aqui está bom demais. É só adoração. É a nuvem de Deus, o Espírito de Deus pairando. Não tem nada de ruim acontecendo, não tem nenhum endemoniado se manifestando. Porque quando eles descem, encontram com o endemoniado lá embaixo. Estavam num monte, não tinha endemoniado. Não tinha um jogador de futebol ruim que está do teu lado atrapalhando. Não tinha um outro que te deu uma pancada, uma cotovelada, um chute. Não tem. Mas só que a vida não é assim, não é? Na vida vai ter gente te dando cotovelada o tempo todo. Às vezes esse que te dá cotovelada está dentro de casa. Está rindo por quê, irmão? Aí, Douglas. Por que ele deu essa risada, hein? Que isso, irmão? Irmãos, é a vida. Então, quando eu olho para essa carta, e eu entendo claramente isso para nós, para a nossa vida. Esse cara é um homem de Deus, cheio da unção de Deus, está preso. Mas quando você começa a ler a carta, ele começa a falar, eu me alegro. Imagina, o cara está preso, já tinha apanhado pra caramba, estava passando um sufoco danado, mas quando ele começa a escrever uma carta, ele podia escrever assim, pô, está uma droga isso aqui, eu não estou aguentando mais, estou sofrendo, está tudo dando errado, servi a Deus tantos anos, fiz tudo que eu, larguei tudo para seguir a Jesus, larguei tudo para fazer o que era certo, faço tudo certinho, dou dízimo, dou oferta, não traio a minha esposa, faço tudo certinho, e agora? Estou preso, sendo escorraçado, todo mundo, aí ó, quero bambambam, está preso agora aí, ó, cadê teu Deus? Eu imagino todo mundo zombando dele, que é assim que funciona. Você está bem, o cara está torcendo para você cair, quando você cai, ele aí, cadê? Deus é esse. Pô, quanto tempo, ainda mais quando a gente já é muito tempo cristão, já está há muito tempo na caminhada, às vezes nasceu, cresceu na igreja, fazendo tudo certinho. A minha esposa é esse perfil aí. Nasceu na igreja, frequentou a classe das crianças, a classe dos junior, das embaixadores, como é que é o nome? Mensageiras do Rei, já começou a cantar, já começou a reger coral, já começou a tocar piano, já começou... Era aquela menina que já veio bombando desde pequenininha. Quando você vem nessa pegada aí e chega numa situação que todo mundo assim, mas ela é abençoada porque ela sempre fez tudo certo. Aí quando chega numa situação específica acontece um desastre, dá tudo errado, fica doente, dá tudo ruim. O que todo mundo pensa? Ué, como é que pode? Fazia tudo certo. Ela não merece isso. Vou te dar uma notícia, irmão. Ninguém merece. Nada que a gente possa fazer vai nos fazer merecer essa blindagem tão pregada por aí. A vida vai continuar e vão ter momentos, como foi falado aqui já, ruins. Aquele momento que você fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida chegou a esse caos? Por que na minha família instaurou esse caos? Eu não fiz nada para merecer. Mas chega. E chegou na vida de Paulo. Só que o interessante, por isso que eu falei que a gente precisa, através do Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode nos capacitar para isso. Por isso que eu preciso de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. Sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, não dá para suportar. E esse cara mostra para a gente que dá para suportar. Porque ele começa escrevendo e começa agradecendo. Falou assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quando eu lembro de vocês, quando eu lembro dessa igreja aí que se reúne todo domingo de manhã, na Barra, eu me alegro. Mas só que quem está escrevendo não está podendo vir à igreja. Está preso. Está sendo
esculachado, escorraçado, e ele está lá escrevendo assim: pô, eu me alegro quando eu vejo o culto da igreja aí acontecendo, eu me alegro que vocês permanecem fiéis, eu me alegro que vocês continuam adorando a Deus, eu me alegro porque vocês não desistiram da caminhada. Essa é a palavra de Paulo. Aí eu imagino, quando eu leio, né, a gente pode imaginar, não é pecado, outro texto fala aqui, fala assim: e eu estou preso aqui, mas não se preocupa não, que a minha prisão está abençoando muita gente, ó. Negócio, tem que ter muito comunhão com Deus, irmão. Só quem tem o Espírito Santo de Deus pode vivenciar um negócio desse. Só quem tem o Espírito de Deus, que é só Ele que dá essa capacidade, porque se não tirar o Espírito, volta o Josimar, volta o Simar. Porque eu falei com o pastor, que quem me conheceu pequeno chama de Simar, a parte final do nome. Quem me conheceu em Atleta de Cristo depois, me chama de Josi, é outra metade do nome. E quem me conhece agora, me chama de Josimar. Aí a esposa dele me chamou de Simar, falei, então ela me conhece lá de trás, do tempo negro, lá na fase negra da vida. Eu não sei porque ela me chamou de anjinho, porque eu nunca fui um anjinho, né, mas... é porque eu tinha o cabelo enroladinho, né, russinho, queimado do sol, porque eu não era louro, né, irmão? Louro é cabelo liso. Meu cabelo era bem enroladinho, assim, bem crespinho, mas era muito queimado do sol, porque só ficava na rua soltando pipa, o cabelo vai queimando, fica bem... Parecia louro, mas não era. Era sarará. Falando em bullying, vou aproveitar um parênteses, que eu falo que eu sofri bullying. A pessoa, pô, mas tu sofreu bullying, negócio de negro agora, né? Negro, branco, aquela coisa toda. Falei, eu sofri dos dois lados, tá? Fui um privilegiado. Na minha época de adolescente e juventude, tinha um futebol final de ano preto contra branco. Se fizer isso agora, pode dar até cadeia, né? Para a gente era uma festa. Então, preto contra branco. Aí, como meu cabelo era crespo, sarará, eu fui jogar com os negão, que eram todos meus amigos, são até hoje. Quando eu cheguei lá, eles me olharam: sai daqui, irmão, tu não é daqui não. Pode sair, tu vai para lá, tu é branco. Aí eu, pô, mas o cabelo, não, pode ir. Aí eu fui. Cheguei no time dos brancos, pô, com esse cabelo, pode voltar. Mandaram voltar para o lado de lá. Fiquei, pô, meu irmão, eu vou jogar em algum lugar. Eu quero jogar, não tem jeito. Aí baixaram uma nova regra. Só podia jogar nos negros quem era negrão mesmo. Tinha que ser 2 mãos de tinta. Do lado de cá, mais ou menos, ficava tudo do lado de cá. Quem era sarará, quem era moreninho, que o pai era negro, a mãe era branca, ficava tudo do lado de cá. Ó. Do lado de lá ficou só raça pura mesmo. E era o time melhor para variar, né? Complicado, né? Eu forçando para vir para cá, mas não dava, tinha que vir para cá. Mas deixa para lá. Então, meus irmãos, a nossa vida é assim, feita de desafios. E aí, quando chega no capítulo 2, Jesus fala para nós a palavra que eu queria ficar gravada no nosso coração para esse momento, para esses dias que nós estamos vivendo e que nós vamos continuar vivendo. Não se iluda, não romantize, vai dar tudo certo. Vai dar certo porque Deus quer que dê certo, mas qual é o certo? É mesmo estando em meio às tribulações, até as tribulações vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Amém, queridos? Agora, falar isso é mais fácil do que viver. Falar, por isso que eu gosto de Jesus também, que Jesus falava um pouquinho, ele dava uma palestra de 10 minutos, falou assim, agora vamos junto. Não, né? Ele batia um papo, assava um peixe, se fosse a gente assaria um churrasco, batia aquele papo, aí quando o pessoal estava empolgado, achando que era aquilo ali só, falou, não, agora vamos sair agora, vamos dar uma caminhada. Aí quando ele começava a caminhar, encontrava com o gadareno, todo mundo saia correndo, se escondia, ele, calma, agora é a prática daquilo que a gente falou. Por isso que eu gosto de Jesus, por isso que eu gosto de Paulo, é o cara da prática, o cara que falava do reino de Deus, mas depois
dentro da prisão ele conseguiu escrever e demonstrar um coração grato, coração apaixonado. Nenhuma circunstância vivida tirava dele a alegria de viver, a alegria de abençoar, a alegria de continuar fazendo e cumprindo o seu chamado. Porque ele fala aí, que dentro da prisão, olha só o que ele diz no versículo 12 do capítulo 1 ainda. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É negócio bom demais, né? Falei assim, irmão, vocês estão... Eu imagino assim, o povo lá assim, poxa, Paulo não podia estar preso. Pô, Paulo é homem de Deus. Como é que vão prender Paulo? Que absurdo. O pessoal começou a ficar chateado, começou a ficar triste. Ele falou assim, não, irmãos, fique em paz. Fica tranquilo. Glorifica a Deus pela minha prisão, porque eu fui preso. Toda a guarda pretoriana ouviu do Evangelho. Tem gente aqui dentro se convertendo. E essa repercussão já alcançou mais gente por causa disso. E o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo salvas, o poder de Deus está sendo manifestado. Só que Paulo continuava preso. A gente gostaria que fosse acontecesse com ele, aconteceu com Pedro. Orou, as portas se quebraram, as cadeias se abriram e todo mundo foi solto. Só que com ele não, ele continuou preso. Não mudou nada. E aí o pessoal lá com sentimento talvez assim, poxa, querendo parar para chorar, pô, não para para chorar, continua trabalhando, irmão. Continua fazendo, continua realizando, continua abençoando, continua amando. Não deixa de amar, porque a tristeza entrou no coração de vocês. Porque é muito fácil da gente parar de amar, parar de abençoar, porque alguma coisa ruim aconteceu. É um desafio. Por isso, viver o reino de Deus no meio do caos é um desafio para todos nós. Porque senão a gente deixa de amar. Quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo com alguém que a gente ama, com alguém que a gente considera que não merece, a gente fala, pô, não vale a pena. Eu vou parar de acreditar, eu vou parar de fazer, eu vou parar de amar, eu vou parar de abençoar, eu vou parar de alimentar, eu vou parar de doar, eu vou parar de ofertar, eu vou parar com tudo. Vou cuidar da minha própria vida. Mas ele dá um exemplo tremendo para a gente, que dentro da cadeia o coração dele não é contaminado, o coração dele continua leve, continua feliz no meio do caos. Aí ele continua, fala da perseverança, e fala do amor fraternal, de você continuar sendo humilde. E aí chega no capítulo 2, que ele faz um fechamento desse modelo, que não é ele, que na verdade o modelo dele é Cristo, e o nosso modelo também é Cristo. Ele fala, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentido, uma mesma coisa. Olha só, ele continua sentindo, continua amando, não deixa isso se perder. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Rapaz, é demais o negócio. É muita contramão, né? É muita contramão. Você considerar os outros superiores a você, mesmo no meio do caos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Aí no 5, de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É para que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também o Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? É o caos, e a gente vai estar no meio do caos, as lutas vão continuar, a batalha vai continuar, mas nós temos que perseverar, com toda simplicidade, humildade, continuar considerando o outro superior a você, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vindo para cá com a minha esposa conversando, falando sobre esses assuntos todos, eu falei assim, cara, como é difícil a gente continuar sentindo paixão, continuar sentindo amor, continuar sentindo compaixão, continuar nos alegrando quando a coisa começa a ficar ruim. Essa semana passada, a gente jogando futebol, eu estou vendo que não está indo ao futebol, não está indo ao futebol, não está indo ao futebol. Procurei ele, encontrei com ele, falei, pastor, pela cara dele eu vi que estava ruim já. O negócio não está legal não. Aí começou a conversar, pastor, dorzinha aqui, dorzinha no estômago, dorzinha, pô, estava jogando bola semana passada, fazer exame, câncer no estômago não, nem intestino, né? O que eu falo para o cara? Caos instaurou, o caos. Ele tem um filho de 1 ano e meio. Primeira coisa que ele falou para mim, ô pastor, tem 1 ano e meio. O que eu faço? Caos. Aí eu fiz que está tudo certo. Não chorei perto dele. Falei, não, irmão, vamos orar, vamos buscar Deus e vamos tratar. Já passei o telefone da Alcineia, que domina mais o assunto. Falei assim, a minha esposa vai te orientar, o que vai ter que fazer, aonde você vai ter que ir. Não deixa protelar, tem que ser emergência, tem que partir para cima, não desanima. Mas eu senti que ele já estava desanimado. Não deixa não, vai para cima. Não se abate não, vai tratar, vai buscar, porque não é a última palavra. Deus tem outras coisas para você. A vida vai continuar. Nós dependemos de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Busca o médico, vai buscar o recurso que tem que ser buscado, mas vamos começar a orar e vamos trabalhar. Oração e trabalho. Como eu falei aqui, prática, oração, prática. Que Deus é suficiente para te abençoar. Eu queria fechar nesse desejo de Deus para nós, que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de não desistir no meio do caos. Não desistir de quê? De continuar trabalhando, de continuar amando, de continuar cuidando, de continuar rindo, de continuar nos alegrando, de continuar festejando, de continuar ajudando, de perseverar fazendo o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o que é certo, mesmo que esteja dando errado.
Mesmo que as coisas à nossa volta estejam dando tudo errado, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. E só consegue fazer o bem quando Deus está centralizado na nossa vida. Quando Jesus toma o centro da nossa vida. Eu já passei por momentos assim que eu senti que Deus estava saindo do centro. Todos nós estamos passíveis a isso. Teve um período lá atrás na minha vida que eu achei que eu nunca fosse acontecer comigo. Eu achei que, não, agora Deus é o primeiro, Deus é o centro, todas as outras coisas em volta estão ordenadas, está tudo no seu devido lugar, de hoje em diante está tudo certo. Eu percebi que um tempo na minha vida eu fui deixando Deus um pouquinho para o lado, empurrando Ele um pouquinho só para o lado, só um pouquinho, chega só um pouquinho. E quando a gente percebe o Deus que estava no centro e todas as outras coisas estavam ordenadas, família, trabalho, inimigos, estava tudo aqui, ó. E Jesus fazia o centro da minha vida, isso tudo estava no seu lugar. Quando eu deixei que outra coisa assumisse essa posição central, as outras coisas vão desordenando. E tem sido muito triste ver alguns amados, algumas pessoas que a gente ama, que a gente admira, que você percebe nitidamente que ele devagarinho foi permitindo essa descentralização do Espírito de Deus, da vontade de Deus no seu coração, e aí dentro de pouco tempo a coisa vai desordenando. Família vai desordenando, trabalho, quando tu vê a vida toda está desordenada, está desorganizada. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Por que isso? Só que, como sempre, eu aprendi isso lá atrás com um pastor que me discipulou, o diabo não tem pressa. Se é uma coisa que o diabo não tem, é pressa. Ele vai com calma, bem devagar, para você não se assustar. Ele vai empurrando devagarinho, bem devagarinho, para você não perceber isso. E aí, quando você está muito tempo na igreja, é pior ainda. Quando você está muito tempo já, você é experiente, é pior. Quando você tem muita experiência, alguém fala isso contigo e o cara é novo. Né? A vez que eu cheguei aqui para o Davi, o garoto tem 15 anos. Eu falei, pô, pastor, você deu mole nisso aí. Isso aí não... Aí o que ele olha, jogou aonde, pô? É a nossa linguagem. Jogou aonde, meu filho? Está chegando agora. Entrou pela igreja um dia desse, já está achando que é santo? Às vezes é. Às vezes ele está novinho, pouco tempo de igreja, pouco tempo convertido, mas Jesus é o centro da vida dele. E se Jesus for o centro da vida dele, ele pode estar enxergando coisa que eu e você não estamos enxergando, irmão. A gente se engana aqui achando que tempo de caminhada na igreja faz Jesus firmar o centro da nossa vida. E algumas vezes isso não acontece. Às vezes não. Às vezes a experiência traz Deus mais para o centro ainda. Graças a Deus. Deveria ser sempre assim, mas nem sempre é. A gente vai achando que está tão bom, que é tão bom, que é tão suficiente, que a gente não consulta mais a Deus. Esse negócio de não consultar a Deus é sério. Eu paguei caro por causa disso. Quando eu parei de jogar, Davi acho que nem sabe disso na minha história. Quando eu parei de jogar, eu tinha $5.000 guardado. Só. Tem gente, todo mundo acha que eu tinha mais. A minha família, então, acha que eu era rico. E aí um colega foi lá em casa, eu querendo arrumar uma coisa para trabalhar. Eu falei, pô, tem que trabalhar de alguma coisa agora. E aí eu falei, pô, tem que arrumar alguma coisa. Aí um irmão da igreja foi lá em casa e me pediu entrar de sócio com ele num açougue. O que eu fiz? Consultei a Deus? Não. Quando ele entrou pela porta e fez a proposta, eu falei, é de Deus. Né? Eu estava pensando em fazer alguma coisa, guardando dinheiro para fazer alguma coisa, querendo ganhar dinheiro. O cara chegou em mim fazendo uma proposta, é de Deus. Fui lá na hora, não, vamos, pá.
Peguei meus últimos $5.000 e investi. Pior ano da minha vida. 1 ano de sofrimento. 1 ano vendo o diabo brincar comigo. 1 ano eu experimentei coisas que eu nunca tinha experimentado na minha vida. De não dormir. Nunca tinha experimentado isso. De não dormir uma noite inteira. Preocupado. Preocupado com o pecado. Que qual era o meu maior... que não me deixava dormir. É eu ver que se eu continuasse naquela passada, daqui a algum tempo eu não ia mais me importar com o pecado. Deu para entender um pouquinho? Tipo assim, as propostas começaram a aparecer de sonegação, de outras coisas mais. No começo eu falava, não vou fazer não. Eu sou cristão, rapaz. Eu sou homem de Deus. Só que o cara também era cristão, era diácono. E ele disse, meu irmão, se não fizer, a gente não vai ganhar dinheiro. Se não der essa volta aqui, não vai, se não aplicar esse 7.1 aqui, não. E eu, não. Na primeira semana eu, não vou nem colocar a mão. Aí eu já passei a tirar a mão, e ele que fazia tudo, ele que fazia os documentos. E eu lavei as minhas mãos. Só que não me deixava dormir do mesmo jeito. Porque eu percebi, falei, vai chegar uma hora que eu vou amolecer. Vai chegar uma hora que eu vou ceder. Que ele já cedeu. E eu vou ceder também. Então eu não dormia pensando só nisso. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso me corromper. Eu não posso me acomodar. Eu não posso me tomar essa forma. Aí eu fiquei nessa crise durante 1 ano. Aí no final de 1 ano, por não ter consultado a Deus, passei por esse tratamento de 1 ano. Aí no final do ano eu fui orar. Depois de muita crise. Falei, Deus, eu não quero passar por isso, não sei o quê. Aquela reclamação, aquele chororô com Deus. Aí Deus olhou para mim, normal, com toda a simplicidade, e falou assim, o que te impede de largar? O que te impede de voltar para casa e largar tudo para lá? Aí eu entendi claramente que o meu problema não era o açougue, não era o problema. O problema é que eu não queria perder o dinheiro. Aí Deus deixou claramente para mim o quê? Falei, tu é livre, irmão. É só tu perder os 5.000. Tu não deu 5.000? Deixa 5.000 para o teu sócio. Vem embora. Vai estar livrinho, pô. Vai voltar a jogar bola de novo. Que eu já não jogava bola 1 ano. Não tinha tempo. É só largar, pô. É só largar e voltar para casa. Aí quando eu fui falar com ele, não, pelo amor de Deus, tu não pode sair daqui não. Ele queria que eu ficasse todo jeito. Aqui que eu fiz, domingo de manhã eu tinha que ir para o açougue, irmão, em vez de ir para a igreja. Era ruim demais, viu? Quando era para jogar bola era melhor, mas o açougue era bravo. Fazer uma coisa que você não gosta, domingo de manhã ainda por cima, é duro, né? Aí eu cheguei, abri o açougue, fizemos tudo. Quando acabou o expediente, ele não estava, cada domingo um abria. Aí eu abri com o rapaz, quando acabou eu fiz um bilhetinho para ele, escrevendo, falei assim, de hoje em diante eu não volto mais, o açougue é seu, faça com ele o que você quiser. Se um dia você quiser me dar alguma coisa, se vender, alguma coisa, é contigo, mas eu não volto mais. Essa foi uma orientação que recebi de Deus, e eu tive que tomar essa decisão. Papapá, muito obrigado por tudo, pá. Escrevi aquela cartinha, preguei na máquina registradora, que tinha um negócio, um ponteiro assim, foi até interessante, pá, com raiva, cravei ali, peguei a chavinha, não foi nem na casa dele entregar a chave para ele não ter oportunidade de querer me convencer. Entreguei para o rapaz falou na casa dele, você não mandou entregar. Ele entregou, ele só foi ver isso na segunda-feira de manhã. E eu fiquei livre para voltar a ser o que eu era, a cumprir a carreira que Deus havia me convocado para completar. Amém, queridos?